A verdade é que ninguém gosta de esperar nada. A verdade é essa. Principalmente nos dias de hoje, no mundo que nós vivemos, onde tudo é muito rápido, onde tudo que nós queremos nós temos na mão no mesmo tempo. Quando se trata de coisas espirituais, o que acontece? Parece que Deus não nos ouve, parece que Deus não está atentando para as nossas preces, para as nossas orações. Parece que, muitas vezes, até que o céu se fecha. Não é assim? Eu quero falar com você sobre quando parece que Deus está demorando. Deus, ele sabe o que você precisa. Deus, ele sabe tudo o que é necessário para você. E muitas vezes, o que acontece? Nós insistimos nas nossas petições diante de Deus sobre aquilo que nós queremos. E aí Deus se cala. E aí Deus fica em silêncio. Só que o silêncio de Deus não significa a ausência da atividade dele. O silêncio de Deus não significa que ele não está olhando para você, olhando para a sua vida. Entenda. O silêncio de Deus mostra que ele está trabalhando no projeto dele para a sua vida. E isso deve nos confortar e deve trazer aos nossos corações algo que nos acalme. Sabe por quê? Nós não devemos viver ansiosos. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte. Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus, ele está nos dando uma aula de como viver de uma forma muito tranquila. O que é mais importante? Dar a vida ou uma roupa? O que é mais difícil? A vida ou a roupa? A vida. E Deus, que é essa grande obra, essa maravilha, ele já executou. O que é uma vestimenta? O que é uma provisão? Mas, irmão Luiz, eu estou passando dificuldade e parece que Jesus ele não me ouve. Entenda, as coisas acontecem no tempo do Senhor. E nem sempre será como você quer. Deus tem propósitos maiores. Ele te prepara para níveis superiores, para níveis maiores. Ontem eu ouvi uma parábola que ilustra um pouco do que eu quero dizer. Um homem, ele pedindo a Deus propósito de vida, ele ouve uma voz aonde essa voz dizia: ache uma grande pedra e empurre-a com toda a sua força. E ele fica todo feliz porque ele ouviu a voz do Senhor. Só que ele, no outro dia, sai à procura dessa grande rocha, dessa grande pedra, e ele encontra uma pedra muito grande e fala assim: é essa pedra. É essa pedra. Aí ele pega aquela pedra e começa a empurrar. Ele faz isso um dia, ele faz isso 2 dias, ele faz isso 3 dias, só que aquela pedra não se move. Ele faz muita força e aquela pedra não se move. E ele começa a achar que Deus não ouve mais ele, porque ele começa a questionar: Senhor, por que está fazendo isso? Qual que é o propósito disso? Qual que é o objetivo dessas coisas? E parece que o céu se silencia. Mas ele adquire uma grande persistência, uma grande disciplina. E todos os dias ele vai lá empurrar aquela pedra. Ininterruptamente, todos os dias, ele vai lá empurrar aquela pedra. E depois de muito tempo sem resposta, Deus fala com ele novamente. De tanta súplica, ele fala: Senhor, qual que é a lógica disso? Está errado isso que o Senhor mandou fazer. E aí Deus fala assim: o que eu mandei você fazer? Ele falou assim: o Senhor mandou empurrar pedra, eu estou empurrando a pedra, mas a pedra não sai do lugar. Já estou há meses fazendo isso e a pedra não se move. Deus fala assim para ele: eu não mandei você mover a pedra, eu mandei você empurrar a pedra. Perceba a sua resistência, o quanto que aumentou. Perceba a sua disciplina, o quanto que aumentou. Perceba os seus músculos, o quanto ficaram mais fortes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, no silêncio de Deus, nós estamos ainda correndo e fazendo aquilo que nós aprendemos no início. E a gente fala assim: qual que é a lógica disso? Deus, ele está trabalhando, ele está nos fazendo forte, ele está dando a possibilidade de nos fortalecermos para aquilo que virá na nossa vida. Então descanse no Senhor. Se a resposta não veio ainda: mas eu estou sofrendo. Mas você está aguentando.
Ah, mas tá quase insuportável, mas ainda está suportável. Resista. Você está ficando mais forte. Logo, a provisão chega. Deus, ele cuida de nós. Nós acabamos de ver. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não se preocupe. Deus, ele olha você. Deus, ele cuida de você. Deus te abençoe.